Olá, queridos, graça e paz. Hoje, quinto dia de uma vida de fé e propósito. Sabe, eu fico imaginando como você deva estar se sentindo, sabe, de tudo que Deus tem falado ao seu coração. Sabe, do propósito de Deus em nos revestir com o seu Espírito Santo, das coisas grandiosas que Deus tem para nós, sabe, da fé que Ele tem restaurado conosco, sabe, e nesse dia eu gostaria de te fazer uma pergunta. Por quais motivos você mais ora hoje? Quais são as coisas que você tem colocado mais diante de Deus? Sabe, Efésios capítulo 1, versos 15 ao 23, sabe, a meditação de hoje fala sobre a oração de Paulo pelos santos e fiéis. Paulo sempre deu muita ênfase à oração em sua carta às igrejas, porque Paulo sabia que através da oração ele alcançaria de uma forma muito mais rápida o propósito de Deus na vida daquelas igrejas. Sabe, particularmente, ele faz duas orações específicas, e em nenhuma delas ele pede bênçãos materiais, mas intercede para que Deus abra os olhos dele, para que eles alcancem o entendimento e assim compreendam que são o povo mais rico do mundo, por tantas das bênçãos espirituais disponíveis da parte de Deus em Cristo Jesus. E aí nesse texto Paulo faz alguns destaques, eu queria compartilhar com você. O primeiro deles é que ele ora a Deus pedindo discernimento espiritual. Diz assim os versos 15 ao 17: Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que Deus, de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento deles. Podemos ver aqui um pedido duplo. Primeiro, ele pede o espírito da sabedoria. Se ele pediu isso é porque a igreja em Éfeso não estava conseguindo discernir coisas espirituais. Estavam vendo apenas as coisas que os olhos naturais podiam ver. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento, mas é o uso correto do conhecimento. É ver a vida como Deus vê, isso é, com os olhos de Deus. Segundo, ele pede espírito de revelação. Paulo compreendia que as coisas espirituais só se discerniam espiritualmente. Por isso ele pediu que Deus desse o espírito da revelação a eles. Porque talvez, em alguns momentos, eles não conseguiam ver a revelação através da palavra. O que me chama a atenção aqui é que Paulo pediu para que a igreja em Éfeso buscasse novas revelações na parte da palavra de Deus. Então, eu te pergunto, você tem lido a palavra de Deus para que ela se revele a você a cada momento? Você tem buscado revelações de Deus através da palavra? E vou te falar, a palavra do Senhor é fiel. Se Ele revela é porque Ele quer que você saiba. Segundo, ver a esperança do seu chamado. Efésios 1,18, ele diz assim: Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele chamou, as riquezas da gloriosa herança deles nos santos. Efésios 1,18. Aqui Paulo pede para que sejam iluminados os olhos do coração deles. Com isso, ele está dizendo que assim como você tem olhos físicos para enxergar o que está acontecendo ao seu redor, você também tem olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, em Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Então, Jesus está dizendo que, na verdade, os olhos do coração são muito importantes, pois eles definem a direção das nossas vidas.
Se a lente através da qual você vê a vida e toda baseada em dinheiro, materialismo, então você irá viver uma vida como uma pessoa materialista, pensando apenas em comprar, ganhar, ter, obter. Se a lente dos teus olhos refletem apenas meio de insegurança, incerteza, você será uma pessoa insegura na vida. Não conseguirá afirmar-se em nada. Todavia, se os seus olhos são olhos que enxergam a revelação de Deus, conhecerão a esperança do propósito da vida que está em Jesus Cristo. Você viverá como uma pessoa cheia de fé, esperança e de amor. Como eu posso ver a esperança ou como eu posso ter em meio às dificuldades da vida? Um dos principais métodos de Deus que Ele usa, na verdade, é o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Diz assim: também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Como os nossos problemas podem produzir esperança? Colocando a esperança na pessoa de Jesus Cristo. Se você acha que sozinho consegue resolver seus problemas, se você crê que o mundo e a riqueza lhe ajudarão, com certeza, no final você colherá muitas decepções. Os problemas se transformarão quando o foco do nosso olhar está no único que pode nos dar a verdadeira esperança. Sabe quem é? Jesus Cristo. Paulo fala disso. Terceiro, ver as riquezas da gloriosa herança dele. O versículo 18, parte B de Efésios diz assim: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Observe que o texto não diz sobre a herança de Deus para você no céu, mas a herança de Deus em você como seu filho. Você é a herança de Deus. As riquezas da graça e do amor de Deus são revelados em você agora e por toda a eternidade. Você é uma pessoa da herança gloriosa de Deus. Você já pensou nisso? Sabe, Paulo fala do poder de Deus quando ele relata isso nos versos 19 ao 23. Ele fala assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e os designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em todo e qualquer circunstâncias. Paulo diz que o poder de Deus para os que creem nele é incomparável. Deus colocou à disposição daqueles que creem no poder da ressurreição. Segundo Paulo, precisamos ter os nossos olhos do coração aberto, iluminados pela revelação de Cristo Jesus, e assim agir em meio às circunstâncias da vida, usando a força e o poder de Deus. Por isso, sempre peça para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Sempre peça para que os seus olhos sejam iluminados para a revelação de Cristo Jesus. Duas perguntinhas para você hoje. Quais têm sido os seus principais motivos de oração? Você pediria ao Pai o espírito de sabedoria e de revelação sobre você e sobre a sua igreja também? Queria que você pensasse nisso. Que o Senhor te abençoe neste dia e que você tenha certeza, para ter uma vida de fé e propósito, precisam ter olhos espirituais abertos, vendo as revelações na palavra de Deus, aprendendo a cada dia que Ele é fiel e santo. Então, aquieta a tua alma e aguarda no Senhor. Vamos orar, Pai querido. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Os motivos da nossa oração hoje é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos,
para que nós possamos ver na Tua palavra toda a revelação que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, se temos caminhado fora da Sua direção, em nome de Jesus, ponha os nossos passos, as nossas pegadas diante do Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Tira de nós aquilo que não agrada o seu coração, para que os nossos olhos possam ver a sua glória e para que a sua glória possa iluminar as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, e quero estar com você durante esses últimos 35 dias que ainda faltam dos nossos devocionais de uma vida de fé e propósito no Senhor Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.